15 de novembro de 1889. Sem entender direito o que está acontecendo, o povo recebe a notícia de que a República foi proclamada pelo general Deodoro da Fonseca. No dia 17, ainda aturdida, a família imperial é embarcada de madrugada para o exílio na Europa. Deodoro, agora promovido a marechal, é nomeado chefe do governo provisório. Depois de pouco mais de um ano, uma assembleia eleita promulga a primeira Constituição da República. Em 1891, entram no país 215 mil imigrantes, a maioria de italianos. O presidente Marechal Deodoro renuncia e é substituído pelo vice, Marechal Floriano Peixoto. Em 1892, São Paulo inaugura festivamente o Viaduto do Chá. Chega 1893 e Floriano Peixoto enfrenta desta vez a revolta da Armada. O Rio chega a ser bombardeado pelos revoltosos. Um paulista, filho de ingleses, chamado Charles Miller, volta da Inglaterra, onde for estudar, e introduz o futebol no Brasil. Toma posse o novo presidente da República, Prudente de Moraes, o primeiro civil eleito para o cargo. Em 1895, surge no Rio a Confeitaria Colombo, que logo se transforma em ponto de encontro da sociedade, dos artistas e dos boêmios. No Rio, Machado de Assis e outros escritores fundam a Academia Brasileira de Letras. 1897. O governo esmaga o arraial de Antônio Conselheiro em Canudos, sertão da Bahia. Morrem 8 mil sertanejos e 4 mil militares e policiais. O presidente Prudente de Moraes é vítima de um atentado, mas escapa com vida. Estamos agora em 1898. Enquanto Santos Dumont encanta Paris com seus balões dirigidos, uma nova maravilha chega ao Brasil: o cinema. Campos Salles é eleito presidente da República e vai pessoalmente a Londres renegociar com os ingleses boa parte da nossa dívida externa. O sucesso desse carnaval é O Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga. A essa altura, o café começa a bater recordes de produção, mas enfrenta a queda dos preços no mercado internacional. 1900, o bonde elétrico chega a São Paulo, que agora já tem 240 mil habitantes. Em 1902, é eleito o novo presidente, Rodrigues Alves. Os barões do café e os grandes industriais de São Paulo começam a mudar sua residência para a Avenida Paulista, o novo endereço elegante da cidade. 1903. O automóvel começa a aparecer mais nas ruas. Recebe placas oficiais de identificação e sua velocidade é limitada a 30 km por hora. O Brasil compra o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras. Já em pleno 1904, a indústria brasileira se mecaniza. Mas a jornada de trabalho ainda é cruel. 16 horas diárias, sem direito a qualquer tipo de benefícios e nem aposentadoria. Mas há outros motivos para a vergonha do país. O inocente machixe é considerado uma dança obscena. O Rio e o sanitarista Oswaldo Cruz travam a batalha da vacina. O povo carioca rebela-se contra a lei que torna obrigatória a vacina antivariólica e incendeia bondes, saqueia lojas e ergue barricadas para deter as brigadas sanitárias. Há mortos e feridos. Ainda no Rio, é inaugurado o Teatro Municipal.
Mas é em 1905 que se dá um acontecimento verdadeiramente nacional. Nasce o samba. O compositor Ernesto Santos, que todos chamam de Donga, lança Pelo Telefone. Em 1906, Afonso Pena é o novo presidente da República. Enquanto isso, em Paris, Santos Dumont decola com o 14 bis do campo de Bagatelle. O prefeito Pereira Passos começa a renovar a capital federal. Rui Barbosa brilha na Europa e mostra na Corte Internacional de Haia todo o seu talento de jurista. E vem 1907, também uma grande época para as salas de cinema. Só no Rio são inauguradas 19. Ainda em 1908, o navio Kassato Maru desembarca em Santos os primeiros 781 imigrantes japoneses. Em 1910, o Marechal Hermes da Fonseca elege-se presidente da República. Nova rebelião na Marinha. É a revolta da chibata. Os marinheiros rebelados querem o fim dos castigos corporais, previstos em regulamento, como a chibata e a palmatória. Os marinheiros são atendidos e a revolta termina. 1912. Começa a funcionar a via férrea Madeira-Mamoré, apelidada de a Estrada da Morte, pois seu preço foi pago em vidas humanas. Morreram mais de 30 mil operários que trabalharam na sua construção. O Contestado, terra de ninguém situada entre Santa Catarina e Paraná, que disputam sua posse, torna-se uma das regiões mais violentas do país. Estoura a Primeira Guerra Mundial. Estrangeiros residentes no Brasil alistam-se e vão à luta. Surge a primeira mulher repórter, Eugênia Brandão, do jornal carioca A Rua. O pioneiro Edu Chaves faz o primeiro voo São Paulo-Rio. A ciência progride com Carlos Chagas e Vital Brasil. Venceslau Braz é eleito presidente da República. 1915. Pinheiro Machado, político habilíssimo e eminência parda do governo Hermes da Fonseca, é assassinado. 1917. Quase no fim da guerra, o Brasil decide entrar no conflito contra o inimigo comum, a Alemanha. Enquanto isso, a pintora Anita Malfatti revoluciona São Paulo com seus quadros modernos. Em 1918, Rodrigues Alves mais uma vez elege-se presidente da República. 1918 é também o ano da gripe espanhola. Morrem dezenas de milhares de pessoas, e entre elas, o presidente eleito, Rodrigues Alves, que não chega a tomar posse. Indiferente a tudo, a ditadura da moda de Paris ordena que as saias encurtem, e as mulheres obedecem cegamente. 1919. Epitácio Pessoa é eleito novo presidente do Brasil. A poesia entra em alta. Surgem Manuel Bandeira e Cecília Meirelles. A industrialização avança no país. É 1921. O escritor Monteiro Lobato descobre o público infantil e cria Lúcia, a menina do narizinho arrebitado. O carro Ford Bigode passa a ser montado no Brasil. Chega 1922. A polêmica Semana de Arte Moderna agita São Paulo, muda os rumos da arte brasileira e traz à tona os grandes talentos de Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcanti e outros. No ano das festas do centenário da independência, as mulheres lutam pela sua. É o que faz, por exemplo, Anésia Machado. Ela aprende a pilotar aviões,
e torna-se a primeira brasileira a transportar passageiros pelo ar e a realizar voos acrobáticos. Apesar da oposição do exército e do escândalo das famosas cartas falsas, forjadas para indispô-lo com os militares, Arthur Bernardes é eleito presidente da República e viria a governar o tempo todo. Na época, começa um longo período de revoltas militares em todo o Brasil, iniciado pelos episódios do Forte Copacabana, no Rio, dos quais sobreviveram apenas os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. 1923. É inaugurada a primeira emissora de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, dirigida pelo professor Roquete Pinto. A paisagem urbana se modifica e nasce o Almofadinha. Ele usa chapéu palheta, tem bigode e é um perigoso galanteador. A mulher não fica atrás e surge a Melindrosa. Boca carmim, cabelos curtos e muito sensual. Já em 1925, os tenentes que formam um dos grupos militares revoltosos da época, inconformados com a corrupção do governo, decidem fazer uma longa marcha pelo interior do país, sonhando com um levante geral. Assim começa a Coluna Prestes. Em 1926, Bidu Sayão, nossa maior cantora lírica, é um grande sucesso na Europa. No mesmo ano, é a vez também da pianista Madalena Taliaferro. Washington Luiz elege-se presidente da República. Em São Paulo é preso um dos mais célebres ladrões da época, Meneghetti, especializado no assalto a mansões milionárias. A Coluna Prestes desiste de sua missão de propaganda revolucionária e interna-se na Bolívia. O cineasta Adhemar Gonzaga funda a Cinédia. Nasce a revista O Cruzeiro. O craque da Bolsa de Nova York arrasa a economia mundial e atinge também o Brasil. Na moda feminina, as saias voltam a ser longas. Getúlio Vargas, derrotado nas eleições presidenciais, dá um golpe apoiado pelos tenentes, depõe o presidente Washington Luiz e assume a chefia do governo provisório. É mais uma revolução, a de 1930. São Paulo ganha o edifício Martinelli, de 30 andares, o maior da América do Sul. O Zeppelin, um gigantesco balão de alumínio em forma de charuto, inventado pelo conde alemão que lhe dá o nome, chega aos céus do Brasil, encantando e assustando. A seleção brasileira vai a Montevidéu disputar a primeira Copa do Mundo, mas é desclassificada nas oitavas de final. 1931. É inaugurado o Cristo Redentor no Corcovado. O sucesso do carnaval é Com Que Roupa, de Noel Rosa. O café perde mercado no exterior e o governo manda queimar milhões de sacas excedentes para sustentar os preços. Sem dinheiro para pagar a dívida externa, o Brasil aplica um monumental calote nos credores. O rádio passa a transmitir propaganda comercial. Nova lei eleitoral. O voto agora é secreto e as mulheres já podem votar. Marginalizado do poder desde a Revolução de 30, São Paulo pega em armas e faz a Revolução de 32, mas fica sozinho e é vencido. Vítima de grave depressão, suicida-se Santos Dumont. O integralismo, movimento de extrema-direita liderado por Plínio Salgado, já congrega 300 mil adeptos declarados no país inteiro. Chega 1933 e é eleita a nova Assembleia Nacional Constituinte. As mulheres votam e são votadas.
A médica Carlota de Queiroz é eleita a primeira deputada do Brasil. Nasce o Rei Momo. Criado pelos redatores do jornal carioca à noite, ele é inicialmente apenas uma figura de papelão colorido e tem coroa de lata. Carmen Miranda, a pequena notável, torna-se uma grande estrela da música popular. O futebol brasileiro passa a ser profissional. É disputado o primeiro grande prêmio automobilístico do Rio de Janeiro, logo batizado de Circuito da Gávea. Vence o brasileiro Manuel de Tefé. 1934 vem para levar embora o grande guia dos nordestinos. Morre o padre Cícero, que para seus devotos vira santo. Nasce a USP, Universidade de São Paulo, para ser o padrão do ensino superior brasileiro. É promulgada a nova Constituição, a Segunda da República, e o Congresso elege Getúlio Vargas presidente do Brasil. O governo põe no ar a Hora do Brasil, que mais tarde seria rebatizada como a Voz do Brasil. Na segunda Copa do Mundo, disputada na Itália, o Brasil é novamente desclassificado nas oitavas de final. O sucesso do Carnaval de 1935 é Cidade Maravilhosa, de André Filho. O pintor Cândido Portinari ganha prêmio dos americanos, pelo seu painel denominado Café. Começa a era do rádio, a grande diversão do povo e fator de integração nacional. Os comunistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, tentam tomar o poder em Natal e no Rio. É a intentona que fracassa. Prestes foge. Mas ele é preso logo no começo de 1936. Também é preso o escritor Graciliano Ramos. Um novo prefixo está no ar. A Rádio Nacional Rio de Janeiro, Brasil. Berta Lutz, a maior líder feminista brasileira, é eleita deputada. Domingos da Guia é o primeiro milionário do nosso futebol. Ele volta do Uruguai e da Argentina com a fortuna de 150 contos de réis. Em 1937, Prestes é condenado a 16 anos de prisão. Alegando instabilidade política no país, Getúlio Vargas dá mais um golpe e instala a ditadura do Estado Novo. É imposta uma nova Constituição, a terceira do regime republicano. Em 1938, São Paulo tem um novo prefeito, Prestes Maia, e começa a ganhar cara nova. O sucesso do carnaval é Camisa Listada, de Assis Valente. O Brasil para ouvir pelo rádio jogos da seleção brasileira na terceira Copa do Mundo, na França. O Brasil fica em terceiro lugar e Leônidas da Silva é o novo rei do futebol. Lampião, o rei dos cangaceiros, é morto pela polícia em Angico, no sertão de Sergipe. O cangaço que havia mandado e desmandado no Nordeste por mais de uma década vai chegando ao fim. Os integralistas tentam tomar o governo, são derrotados e seu chefe, Plínio Salgado, é apenas exilado. 1939 vê Ari Barroso lançar a sua Aquarela do Brasil. É inaugurada a rodovia Rio-Bahia. No Carnaval, todos cantam A Jardineira, de Benedito Lacerda e Humberto Porto. O riquíssimo Conde Crespi morre em São Paulo e deixa uma fortuna para Mussolini. Finalmente é descoberto petróleo no Brasil. O local chama-se Lobato e fica na Bahia. Começa a Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, França e outros aliados lutam contra os nazistas alemães de Hitler e os italianos fascistas de Mussolini. O governo cria o salário mínimo. Para calar completamente a voz da oposição, Getúlio manda ocupar o jornal O Estado de São Paulo
e encampa no Rio todo o grupo do jornal à noite, incluindo a Rádio Nacional, então o mais poderoso veículo de comunicação do país. Em São Paulo são inaugurados o Estádio Municipal do Pacaembu e o Autódromo de Interlagos. Em 1941, o governo constrói a usina siderúrgica de Volta Redonda. Os americanos emprestam dinheiro e os brasileiros emprestam espaço em Natal, Belém e no Recife para bases militares dos Estados Unidos. No Rio, funda-se a cinematográfica Atlântida. Surge o Repórter Esso na Nacional do Rio e Record de São Paulo. Amigo ouvintes, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. O Walt Disney lança Alô Amigos, apresentando Zé Carioca e aproveitando entre os temas musicais a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Vai ao ar pela Nacional do Rio a primeira radionovela transmitida no país, Em Busca da Felicidade. O gasogênio é o combustível dos tempos de guerra, pois a gasolina está racionada. Um navio mercante brasileiro é torpedeado por um submarino alemão. É o primeiro de uma série dramática que revolta o povo brasileiro. Sob pressões gerais, o governo brasileiro declara guerra ao eixo Roma-Berlim-Tóquio. Surgem no rádio os jingles ou anúncios musicados. Pílulas de vida do Dr. Ross fazem bem ao fígado de todos nós. Ano novo, dinheiro novo. Em 1943, morre o Mil-Réis e nasce o Cruzeiro. É criada a FEB, Força Expedicionária Brasileira. E assim, preparamo-nos para ir à guerra. É criada a Canção do Expedicionário, com música de Gilberto de Carvalho e letra do poeta Guilherme de Almeida. O governo institui a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Em São Paulo, agitação dos estudantes de direito contra a ditadura de Getúlio. A polícia mata 2 e fere 25. A Atlântida começa a desbancar a Cinédia. Grande Otelo estreia no cinema com Moleque Tião. Agora, vivemos 1944. A FEB entra em combate na Itália e conquista várias cidades. Começa a Era da Chanchada no cinema brasileiro. A FEB toma Monte Castelo. Finalmente, em 1945, a guerra acaba e nossos pracinhas voltam para casa. Os ventos da liberdade conquistada na guerra sopram no Brasil. Ressurgem os partidos políticos. Getúlio concorda em marcar eleições e em promulgar a anistia. Getúlio manobra para continuar no governo, mas é deposto e retira-se para sua fazenda gaúcha de São Borja. O general Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra de Vargas e um dos seus depositores, é eleito pelo povo para a presidência da República. É eleita também pelo voto popular a Assembleia Nacional Constituinte. Em 1946, Dutra proíbe o jogo e determina o fechamento dos cassinos. Promulga-se a nova Constituição, a Quarta da República. É cassado o registro do PCB, Partido Comunista Brasileiro. A Câmara Federal caça o mandato do deputado Barreto Pinto por ter posado de casaca e cuecas para uma reportagem da revista O Cruzeiro. Começa a campanha O Petróleo é Nosso. O brasileiro Oswaldo Aranha preside a Assembleia Geral da ONU, que aprova a divisão da Palestina e cria o Estado de Israel. É inaugurado o MASP, Museu de Arte de São Paulo.
por iniciativa do jornalista Assis Chateaubriand e com direção do professor Pietro Bardi. No Carnaval de 1948, canta-se "É com esse que eu vou" e "Falta um zero no meu ordenado". Em São Paulo, o empresário Franco Zampari funda o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, uma companhia de atores fixos e de alto nível. Enquanto isso, o jovem cientista César Lattes descobre o meson, uma das partículas elementares do núcleo do átomo. Em São Paulo, é inaugurado o Museu de Arte Moderna. Franco Zampari e Titilo Matarazzo fundam também em São Paulo a cinematográfica Vera Cruz, nos moldes dos estúdios de Hollywood. Enquanto isso, no Rio, são fechados os estúdios da Cinédia. Victor Civita funda a Editora Abril. Sua primeira publicação, O Pato Donald, torna-se um grande sucesso. A aviadora Ada Rogato atravessa os Andes em voo solitário. Enquanto isso, Luiz Gonzaga agita o Brasil com o ritmo do baião. É inaugurado no Rio o Maracanã, o maior estádio do mundo. É lá que o Brasil perde no último jogo a 4ª Copa do Mundo. O campeão, o Uruguai, sai de campo levando a taça Gilles Rimet, enquanto 200 mil pessoas, no estádio e milhões pelo país afora, choram emocionadas. Getúlio Vargas é eleito presidente da República e volta ao centro do poder. Vai para o ar a TV Tupi de São Paulo, a primeira emissora de televisão da América Latina. O grande sucesso da música popular em 1951, cantado por Francisco Alves, é um verdadeiro hino à volta de Getúlio. A Nacional do Rio inicia a transmissão da radionovela O Direito de Nascer. E acontece o primeiro beijo da televisão brasileira. Na TV Tupi, o galã Walter Foster beija a boca da heroína Vida Alves. Surge no Rio a revista Manchete. O país está de luto. Morre na Via Dutra, em acidente de carro, um dos maiores ídolos brasileiros, o cantor Francisco Alves. E depois de 6 anos de discussão, finalmente é criada a Petrobras. É lançado o filme O Cangaceiro. Dirigido por Lima Barreto e produzido pela Vera Cruz, ele bate recordes de bilheteria e é premiado no Festival de Cannes. A Baixada Fluminense começa a ganhar fama de violenta. O rei do lugar é Tenório Cavalcante. A rainha é a sua metralhadora, a célebre Lourdinha. 1954 é o ano do 4º centenário de São Paulo. Há muitas festas no Parque Ibirapuera, especialmente projetado por Carlos Niemeyer, numa área de 110 mil metros quadrados. Na 5ª Copa do Mundo, realizada na Suíça, o Brasil cai diante da Hungria nas quartas de final. A Miss Brasil, Marta Rocha, perde o título de Miss Universo, sob a alegação de ter 2 polegadas a mais nos quadris. Impedido de votar, estou no dever de depor, não como acusado. No Rio, há um grave atentado contra o jornalista e político Carlos Lacerda. Até agora tenho ouvido apenas... Um feroz crítico do governo. Lacerda fica ferido, mas seu acompanhante, o major da aeronáutica Rubens Vaz, é morto. Venho a esta comissão... O crime é atribuído à guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas. Sofrendo grande pressão política, Getúlio recusa-se a renunciar ou a permitir um inquérito no palácio. Por fim, suicida-se, causando grande comoção nacional. O vice Café Filho assume a presidência. Mais uma vez,
as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente a cinematográfica Vera Cruz fecha as portas, vencida por dificuldades financeiras. Em 1955, Juscelino Kubitschek é eleito presidente da República. Café Filho fica doente e a presidência da República é assumida pelo presidente da Câmara, o deputado Carlos Luz. Ele, porém, é deposto pelo general Teixeira Lott para efetivar a posse de Juscelino, ameaçada por um golpe. Juscelino toma posse na presidência da República e promete a construção de Brasília e um governo de 50 anos em 5. Começa a implantação da indústria automobilística brasileira. Rebelião de oficiais da aeronáutica contra Juscelino, na base de Jacareacanga. Juscelino anistia os revoltosos. Um menino de 16 anos estreia no Santos Futebol Clube. Começa a Era Pelé. Em 1957, começa a construção de Brasília, com projeto de Niemeyer e Lúcio Costa. Os candangos trabalham 24 horas por dia. Já é 1958 e a USP, Universidade de São Paulo, instala o primeiro reator nuclear da América Latina. Surge a Bossa Nova, liderada por João Gilberto, Roberto Menescal, Chico Feitosa, Tom Jobim e Nara Leão. O Brasil realiza um dos seus grandes sonhos. É campeão do mundo pela primeira vez, na Copa realizada na Suécia. Pleno 1959, novo levante da aeronáutica contra Juscelino. O movimento é rapidamente debelado. Entra em cena a tenista Maria Esther Bueno e começa um longo reinado em Wimbledon e outras quadras do mundo. Juscelino inaugura Brasília, a nova capital. Jânio Quadros é eleito presidente, com 6 milhões de votos, um recorde absoluto para a época. 1961. Jânio toma posse, mas renuncia 9 meses depois, provocando uma das maiores crises políticas da história do país. Os militares não aceitam o vice de Jânio, João Goulart. O Congresso então aprova o parlamentarismo para superar a crise. Assim, Jango toma posse como presidente, mas quem governa é o primeiro-ministro, Tancredo Neves. Em 1962, O Pagador de Promessas, filme de Anselmo Duarte, ganha a Palma de Ouro no Festival de Cannes. O Brasil torna-se bicampeão mundial de futebol ao vencer a Copa no Chile. O pugilista Éder Joffre ganha o título mundial unificado dos pesos galo. O governo institui o 13º salário. Em 1963, como resultado de um plebiscito, o país volta ao presidencialismo. Cresce a cada dia em todo o Brasil o conflito entre grupos camponeses e operários e as classes empresariais. É sufocado um levante da Marinha e da Aeronáutica. Os estudantes vão às ruas para reivindicar reformas na vida brasileira. É lançado o filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Em comício na Central do Brasil, Jango defende mudanças radicais. A polarização direita-esquerda atinge o seu auge. Realizam-se manifestações populares contra o governo Goulart. A maior delas é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no Rio e em São Paulo. Por fim, denunciando o crescente domínio das esquerdas sobre o governo, a 31 de março as Forças Armadas destituem o presidente Jango Goulart, que se refugia no Uruguai. O general Castelo Branco assume a presidência da República, caça os direitos políticos por 10 anos de 337 pessoas
inclusive os ex-presidentes Juscelino, Jânio e Jango, e altera os rumos da política econômica. São extintos os partidos políticos existentes e é introduzido o bipartidarismo. Aparecem a Arena e o MDB. A censura proíbe a encenação de inúmeras peças teatrais. Em 1966, surgem os festivais de música popular brasileira da TV Excelsior e TV Record. As primeiras grandes premiadas são Arrastão, de Vinícius e Edu Lobo, A Banda, de Chico Buarque e Disparada, de Geraldo Vandré. Sob a influência dos Beatles, nasce a Jovem Guarda, consagrando o gênero Iê Iê Iê. O seu maior ídolo é Roberto Carlos. Ratificado pelo Congresso, o Marechal Costa e Silva assume a presidência da República. A editora Abril lança a revista Realidade. O governo decreta o recesso temporário do Congresso, porque este não aceita novas cassações de deputados. Na Copa do Mundo realizada na Inglaterra, o Brasil é eliminado logo nas oitavas de final. Organiza-se a Frente Ampla, reunindo líderes cassados, como Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda. Vem 1968 e o estudante carioca Edson Souto é morto em conflito com a polícia. Em protesto, é declarada a greve nacional dos estudantes. Em São Paulo, o Dr. Euríclides de Jesus Erbini e sua equipe realizam o primeiro transplante de coração. O receptor é João Ferreira da Cunha, o João Boiadeiro. Costa e Silva proíbe a Frente Ampla, determina a apreensão de livros, jornais e revistas e, para não perder a viagem, impede também qualquer manifestação de rua. É nesse clima que surge a revista Veja, lançada pela editora Abril. 1968 termina com uma grande crise política. O Congresso recusa-se a conceder licença para o governo processar o deputado Márcio Moreira Alves. Em consequência, o governo Costa e Silva baixa o ato institucional número 5, fecha o Congresso e endurece ainda mais o regime. Organizam-se grupos clandestinos armados. Subversão e repressão policial lutam nas ruas. Na capital paulista, o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, depreda o teatro que apresentava a peça Roda Viva, de Chico Buarque. 1969. Vítima de trombose, Costa e Silva deixa a presidência. O vice, o civil Pedro Aleixo, é impedido de assumir. Em seu lugar, entra uma junta militar. Aumenta a onda de subversão, com o sequestro do embaixador americano, afinal trocado por 15 presos políticos. Morre Costa e Silva. O Congresso ratifica a indicação do general Médici para a presidência da República. Em São Paulo, a polícia descobre e mata o líder guerrilheiro Carlos Marighella. Estamos em 1970. Mário Alves, líder do PCdoB, é torturado e morto na prisão. O Brasil torna-se tricampeão do mundo ao vencer a Copa realizada no México e conquistando definitivamente a Taça Gilles Rimet. Mais sequestros. Desta vez, terroristas levam o cônsul japonês em São Paulo e o embaixador alemão. Ambos são libertados em troca de 115 presos políticos. Médici assina decreto ampliando o mar territorial brasileiro para 200 milhas. Numa tentativa de reduzir o analfabetismo, o governo lança o Mobral, o Movimento Brasileiro pela Alfabetização. É morto na Bahia o ex-capitão Carlos Lamarca, um dos líderes da luta armada contra o regime. E vai chegando ao fim a onda de assaltos a bancos e sequestros aéreos, de que os militantes da subversão se valiam para fugir do país. 1972. A televisão a cores chega ao Brasil.
Em São Paulo, o edifício Andraus pega fogo. Há mais de 15 mortos e muitos feridos. O Brasil comemora os 150 anos de sua independência. Emerson Fittipaldi é o primeiro piloto brasileiro a conquistar o título de campeão mundial de Fórmula 1. Em 1973, Brasil e Paraguai decidem construir a maior hidrelétrica do mundo, em Itaipu. Estamos agora em 1974. Referendado pelo Congresso, o general Ernesto Geisel é o novo presidente. O ministro da Justiça, Armando Falcão, proíbe a apresentação do balé Bolshoi da União Soviética. Novo incêndio em São Paulo. Agora é a vez do edifício Joelma. São mais de 180 mortos e inúmeros feridos. Na Copa do Mundo realizada na Alemanha Ocidental, o Brasil fica em quarto lugar. Em 1975, surge o Proálcool, o programa do álcool combustível. Vladimir Herzog, jornalista e professor, é torturado e morto no DOI-CODE em São Paulo. O operário Manuel Fiel Filho é também torturado e morto. Em consequência das mortes de Fiel e Herzog, Geisel decide afastar o comandante do 2º Exército, Edinardo Dávila Melo. Estamos em 1977. O Congresso aprova a introdução do divórcio no Brasil. O governo Geisel baixa o pacote de abril, com novas cassações e o fechamento do Congresso, a fim de passar uma reforma judiciária. Prometendo uma abertura lenta e gradual, Geisel manda apurar as novas denúncias de tortura nas prisões e demite seu ministro do Exército, Silvio Frota, o líder da linha dura. O Congresso confirma o general João Batista Figueiredo como novo presidente da República. Na Copa do Mundo realizada na Argentina, a seleção brasileira fica em terceiro lugar, mas volta invicta. Figueiredo sanciona a lei da anistia. O Congresso aprova a reforma partidária, que extingue a Arena e o MDB e permite a criação de novos partidos. A onda é da cantora Rita Lee, que faz grande sucesso. Entram em greve 330 mil metalúrgicos do ABC. O Papa João Paulo II visita o Brasil. 1981. Explode uma bomba no Rio Centro nas mãos de 2 militares, tudo indicando que pretendiam praticar um atentado. O episódio abre uma crise no governo. Um inquérito realizado pelo Exército termina inocentando os 2 militares do Rio Centro, e o general Golberídio Couto e Silva renuncia ao seu cargo de chefe do Gabinete Civil da Presidência. O presidente Figueiredo sofre um infarte, é operado nos Estados Unidos e reassume o cargo. Nelson Piquet é o campeão mundial de Fórmula 1. Na Copa do Mundo realizada na Espanha, a seleção brasileira é eliminada na segunda fase, em jogo emocionante e inesquecível contra a Itália. Estamos agora em 1983 e o governo anuncia uma maxi-desvalorização de 30% do Cruzeiro. 1984. Entre janeiro e abril, milhões de brasileiros vão às ruas em comícios gigantescos, exigindo diretas já. Apesar dos panelaços de protesto popular, o Congresso, dominado pelo governo, derrota a emenda Dante de Oliveira, que restabelecia as eleições diretas para a presidência da República. Janeiro de 1985. Por 480 votos a 180, Tancredo Neves é eleito pelo Congresso, mas adoece na véspera da posse. Assume o vice José Sarney. Acabou a ditadura militar. – 21 de abril. Tancredo morre e é enterrado após 3 dias de emocionado velório em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e São João del Rei. O país inteiro chora a morte do líder que havia projetado uma nova república para o Brasil.
Congresso estende o direito de voto aos analfabetos. Agora estamos em 1986. O governo lança o Plano Cruzado, extinguindo o cruzeiro e congelando preços e salários. No início, o plano é um sucesso e a inflação, que era de 250%, cai praticamente a zero. O cometa de Halley passa, mas deixa decepção. A carne some dos açougues, o ágio torna-se comum. O Plano Cruzado começa a fracassar. Na Copa do Mundo realizada no México, a seleção brasileira é eliminada nas quartas de final pela França, em outro jogo dramático. Pela primeira vez na história dos partidos comunistas da nossa República, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, fala através de cadeia nacional de rádio e televisão, em horário cedido pela Justiça Eleitoral. Explode o fenômeno Xuxa. É sequestrado o vice-presidente do Bradesco, Antônio Beltrán Martinez. O resgate custa 4 milhões de dólares. 1987. Instala-se a nova Assembleia Nacional Constituinte. A AIDS, novo e sério problema mundial, faz muitas vítimas no Brasil. Um acidente radioativo em Goiânia provoca a morte de 4 pessoas. Em 1988, a Constituinte confirma o presidencialismo como regime de governo e dá 5 anos de mandato para o presidente Sarney. Comemora-se o centenário da abolição da escravatura. Onda de incêndios devasta matas e reservas florestais através do país. Na Amazônia, são destruídos 200 mil quilômetros quadrados de vegetação, com repercussão internacional. O Congresso promulga a nova Constituição, a 6ª do período republicano, que introduz importantes modificações sociais. Ayrton Senna é o novo campeão mundial de Fórmula 1. O ano termina no Rio com uma grande tragédia. O barco Batomush afunda, matando 55 pessoas. E, finalmente, 1989. Chico Mendes, um dos maiores defensores da preservação da Amazônia, é assassinado. E o crime provoca repulsa do mundo inteiro. Estoura o escândalo nas ginarras nas bolsas de São Paulo e do Rio, com grandes perdas financeiras. Emerson Fittipaldi é o primeiro piloto brasileiro a vencer as 500 milhas de Indianápolis e o primeiro estrangeiro a tornar-se campeão mundial de Fórmula Indy. De novembro de 1989. Desta vez, entendendo muito bem o que está acontecendo, o povo brasileiro, liberto da ditadura, finalmente vai às urnas. E depois de 29 anos, começa a escolher o seu novo presidente, na mais bela comemoração dos 100 anos de República.